sustentar, Deus vai guiar os teus passos, Ele vai confirmar os teus passos. Eu quero, eu posso e eu vou lhe ajudar. Eu estou falando hoje, eu não sei se você já me ouviu pela rádio, esse culto está sendo transmitido simultaneamente na rádio, depois eu falo a respeito. Livro de Jeremias, capítulo 2, versos 13. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, é a base da mensagem de todo dia. Jeremias 2, 13. Cada culto eu começo com esse mesmo versículo e cada culto eu tenho mensagem diferente. Mais ou menos no meio da Bíblia você tem Salmos, depois de Salmos você tem Provérbios, depois de Provérbios você tem Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 2, tema da mensagem, perigo de uma cisterna rasa. Já é o quinto culto que eu faço hoje ainda tem mais um depois desse, e durante os 5 cultos, o assunto é, se a tua cisterna for rasa, você está correndo um perigo muito sério. Primeiro, deixa eu ler o que a Bíblia fala. Capítulo 2, versos 13. Jeremias 2, 13. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Cisternas rotas que não retêm água. Deixa eu lhe explicar isso aqui, irmãos. O profeta Jeremias foi um verdadeiro gigante de Deus. Um homem que andou com Deus numa época em que o povo não queria saber de Deus. O povo de Deus esteve na Babilônia. Babilônia, para quem não sabe, é o sinônimo de uma terra de escravidão. Era quem governava o mundo da época. O povo não queria saber de Deus e Deus os entregou. Bem, aí a Bíblia diz que o Jeremias chegava e profetizava, pessoal, se acerte, coloque a vida com Deus, ande com Deus, Deus é bom, e o povo não queria saber. Aí Deus usou o profeta para falar que havia 2 maldades que o povo estava praticando. Qual foi a primeira? Estavam deixando Deus de lado. Tem gente que tem trocado Jesus por qualquer coisa. Tem gente que tem negado Jesus por qualquer motivo. Qualquer coisa se torna motivo para a pessoa falar, não vou mais à igreja, não quero mais saber de Deus. Daqui a pouquinho você vai entender isso. Mas a principal lição é o segundo recado. Ele diz 2 maldades. Qual foi a primeira? A mim me deixaram. Segundo, manancial de águas vivas. No mundo espiritual, Jeremias disse que nós somos como uma cisterna. A cisterna, para quem não está habituado com a palavra, é como se fosse um poço de água. É um buraco que se faz no chão, vai cavando, 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 até encontrar o lençol de água, uma certa fonte de água, e ali cria-se um poço que abastece a casa, sustenta a família, dependendo da porção da água, pode fazer muito mais coisa. O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos? Nós, no mundo espiritual, nós somos uma cisterna. A água é a presença de Deus na vida de uma pessoa. Se você passar pelo deserto sem comida, você aguenta ficar algum tempo sem comer. Você aguenta ficar um dia, ficar 2, vai ficando fraco, mas você consegue. Mas se você ficar sem beber água no deserto, na seca, provavelmente você vai ter um problema muito sério e pode morrer. No mundo espiritual, Jesus diz que todo cristão passa pelo inverno, verão, primavera e outono. Simplificando, todo cristão passa por momentos bons e por momentos difíceis. Há fases na nossa vida que parece que tudo de bom lhe acontece. Você pensa e acontece, você sonha e realiza, você pede, alguém lhe dá, você diz, vou fazer tal coisa, e parece que é uma facilidade que você consegue. Mas também existem fases da vida que tudo que você faz parece que você está dando murro em ponta de faca. Você luta, 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 e como diz o ditado popular, quanto mais você ora, mais assombração aparece. Você diz, pastor, não entendo, a coisa está piorando para mim. Quando esse dia chegar, você precisa estar com a sua cisterna, que é a sua vida, cheia da presença de Deus. Caso contrário, você não vai aguentar, suportar, passar, superar
esta fase. No culto anterior eu falei de José. Deixa eu voltar aqui para trazer matéria nova. Livro de Gênesis 37. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 37. Antes de eu falar o versículo, só deixa aberto e vai me ouvindo aqui para você entender. José era o 11º de 11 filhos, portanto o caçula. Jacó teve 12, mas o 12º só nasceu mais tarde, quando José já estava no Egito. Até naquele dia, José era o caçula de 11 irmãos. Um dia José teve um sonho que, resumidamente, os seus irmãos se prostravam diante dele. E ele contou esse sonho, diz: pessoal, eu tive um sonho que 10 de vocês se curvavam diante de mim. Pronto. Seus irmãos ficaram com uma dor de cotovelo, com uma inveja tremenda, e disseram: esse rapaz é invejoso. Porque aquela época era uma época de hierarquias, em que o pai era como se fosse o rei. Se o pai morresse, o filho mais velho era quem mandava em tudo. Era ele quem tinha o domínio, o controle, o poder, o dinheiro, o comando, a última palavra. Quem era José? O último da lista. Ele era o caçula. Então, para que José fosse alguma coisa, todo mundo precisava morrer da família dele para ele ser alguma coisa. Aí no dia seguinte, o José teve um outro sonho. Diz: pessoal, hoje eu sonhei de novo. Só que agora 10 de vocês se prostravam, que eram os irmãos, e até o sol e a lua, que era o pai e a mãe, se curvava diante dele. Pronto, foi a gota d'água. Para piorar, no dia seguinte, pouco tempo depois, o Jacó fez uma capa colorida, de várias cores, e deu para José na frente de todo mundo. Era como se Jacó dissesse: José é o meu queridinho, José é o meu preferido. Uma maldade. Às vezes tem pais que praticam essa maldade. Não deveria. Tem pais que, apesar de falar que todo filho é igual, mas trata alguns diferente. Trata alguns como se fossem privilegiados. Alguns como se... Um em particular. Não, pastor, é porque ele sempre foi doente. Ou é porque ele sempre deu trabalho. Ou porque ele nunca me deu trabalho. Cada um tem os seus motivos. Jacó escolheu José. Um dia estavam os seus irmãos lá no pasto cuidando das ovelhas. E a Bíblia diz que o José, que trabalhava, servia como fiscal, como vigia. Ele foi até lá, e quando o José chega, a Bíblia diz que os seus irmãos queriam acabar com José. O Rúben, que era o irmão mais velho, disse: não vou matar não, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue, nossa carne. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 37, vamos ler agora, versículo de número 22, 37, 22. Diz: também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, o que seus irmãos fizeram? Tiraram-lhe a túnica de José. A túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no, versos 24, e tomaram-no, e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água. Eu expliquei no último culto, isso é revelação para nós aqui hoje, pessoal. Existem pessoas cuja sua cisterna está vazia. Quando vem uma luta, uma perseguição, uma cobrança, uma injustiça, você não suporta. José, ele tinha sonhos, mas de repente os seus irmãos pegaram José, arrancaram a capa colorida, representava os sonhos, os planos do Jacó para José, os planos que ele tinha, os sonhos que ele tinha. Seus irmãos agora pegaram José e jogaram no poço. E diz o final do versículo 24 que o poço estava vazio, a cisterna estava vazia, aquele buraco estava vazio, e diz a Bíblia que dali ele foi vendido. Pense comigo, se aquela cisterna estiver cheia de água. O máximo que aconteceria era o José se molhar. Ele então nadaria um pouco, chegaria na borda daquele poço e sairia. No mundo espiritual, isso significa dizer que se a tua cisterna, se a tua vida está vazia de Deus, quando você for perseguido, maltratado, injustiçado, você vai desistir dos teus sonhos. Existem pessoas que começaram 2020 dizendo: esse ano é o ano, esse ano é o ano, esse ano é o ano. Veio uma pandemia que bagunçou com a vida de muita gente. Ela ainda está aí, ainda é real.
mas já está perdendo a força. Mas ela ainda existe. Mas mexeu com a vida de muita gente de tal modo que hoje já há quem diga, o ano acabou. Não há mais nada que eu possa esperar desse ano. Como não? Um dia para Deus é como 1000 anos. Esse ano ainda pode ser o ano da sua virada, o ano da sua conquista, o ano da volta por cima, o ano da realização. Mas se a tua cisterna for vazia, você vai se abalar com as notícias, com o que você vê, ouve, se depara, e os teus sonhos vão por água abaixo. Por que você perdeu o sonho? Por que você deixou de sonhar? Por que você desistiu de algo? Você não deveria desistir. Mas por que você desistiu? Porque alguém conseguiu te colocar no fundo de uma cisterna, de um poço. A sua cisterna está vazia. Porque se ela estiver cheia, você sobressai. Não vou ler agora, mas eu li também hoje no culto passado a história de Jeremias. Um homem que profetizou numa época que ninguém queria saber de Deus. Pegaram Jeremias e o jogaram no fundo do poço. Como é que estava o poço? Vazio de água, mas estava cheio de lama. Quanto mais o Jeremias tentava subir, escalar, a Bíblia diz mais ele se lameava, se enrolava, se complicava naquela lama. É a história de muitos, que por a sua cisterna está vazia, há pessoas que estão afundadas na lama, a lama da dívida, que vive fazendo empréstimo para cobrir uma dívida. Ora, se eu não posso pagar 10, eu vou pagar 12? Se eu não posso pagar 12, eu vou pagar 15? Porque empréstimo é isso. É você pegar 10 para pagar 12, pegar 15 para pagar 20 e assim por diante. Se eu não posso pagar X, eu vou poder pagar mais X? Não, mas aí você se enrola.